webputs.com.br, entre as 7 web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Bate-papo WP. Webputs, uma rádio nada normal. É isso aí, muito boa tarde, gente, invadindo a programação aqui da WP nessa segunda-feira, 6 de julho. Pois é, já chegamos em julho, minha gente. Já chegamos em julho, é o Picles WP por aqui para bater um papo maravilhoso com a Paula Martins, produtora e diretora da Scary Stories RS, uma ideia sensacional que vem de encontro, né, ao que a gente tá consumindo. A gente, quando eu falo a gente, jovens, né, quando eu falo a gente, eu falo jovens, assim, pessoal mais novo que tá ligado nas redes sociais e adora uma série, e adora um terror. Então, juntando essas ideias, juntando essas pecinhas, a Paula Martins e toda a equipe da Scary Movies, da Scary Stories RS, uma série de terror produzida aí por artistas gaúchos, para ser exibida então exclusivamente no Instagram Stories. Eles mexeram os pauzinhos e botaram no ar essa ideia sensacional. Então hoje a gente tá aqui ao vivo nesse bate-papo WP de segunda-feira com a Paula Martins. Oi, Paula, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda ao bate-papo WP. Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui fazendo parte desse programa hoje à tarde para falar do Scary Stories, esquentando um que pouquinho. É a nossa série antológica de horror do Instagram. E é um projeto muito querido para mim, para Pam, para Sharon e para Lizzie, para todas as pessoas que fazem parte da família Scary Stories. Uma ideia sensacional, como dito já aqui, né, na abertura aqui desse bate-papo WP. Uma ideia genial que vem bem de encontro ao que nós, jovens, enfim, é o que a grande maioria das pessoas hoje está consumindo, por onde está consumindo. Instagram, séries, terror, entretenimento, principalmente agora nesse tempo de quarentena, de reclusão, né? É uma ideia muito legal. E eu tenho uma pergunta para ti, Paula, já pra gente começar o bate-papo propriamente dito. Essa ideia veio com a pandemia ou vocês já vieram trabalhando esse projeto antes da tal da quarentena? Então, o Scary Stories ele estreou no Instagram ainda em janeiro de 2020. Então, a gente começou a produzir ele ainda em 2019 e o primeiro episódio, a primeira cápsula, estreou ainda em janeiro. Então, ele é anterior à situação de pandemia. E tem quantos episódios ou quantas temporadas já no ar? As nossas temporadas são anuais, a gente optou por fazer esse esquema de temporadas anuais, a gente lança um episódio por mês na plataforma. Então, agora no momento a gente está no 5º episódio, que é o Ela Só, e está indo ao ar agora nos finais de semana de julho. E as gravações foram feitas onde? Que cidade, que local? Então, o Scary Stories, na verdade, nasceu comigo e com a Pamela Halber, que a gente vem desenvolvendo roteiros e séries de horror juntas há algum tempo. E a gente estava precisando de uma janela de exibição, de uma janela para poder mostrar o nosso trabalho. Paralelo a isso, a gente desenvolve um curso voltado para o gênero de horror no audiovisual, que é o Laboratório de Horror. Bacana. Então, ano passado, a gente fez esse curso aqui em Porto Alegre, na Galeria La Fotô, e como exercício final do curso, os alunos foram convidados a fazerem pequenos curtas de horror. E esse material, então, iria virar uma websérie, a gente não sabia direito ainda que plataforma nós iríamos usar, e aí entrou na nossa equipe a Sharon Neves, que é maravilhosa, ela é especialista em redes sociais e foi ela que nos orientou para o Instagram e nos ajudou a fechar esse formato de stories, né? Uma série onde os episódios são contados na forma de stories. Então, ainda em 2019, com essa turma do Laboratório de Horror, nós filmamos 3 episódios do Scary Stories e alguns dos outros episódios já tinham sido filmados em anos anteriores, estavam aqueles produtos assim que estavam na gaveta. E agora, em 2020, em função da situação da pandemia, nós fizemos um episódio dentro das regras de isolamento social também. Então,
Aí, nesse episódio específico, que é o Quarentena, é o episódio 4, a cápsula 4, nós tivemos atores em Salvador, em São Paulo e em Porto Alegre. Devido a essa situação de pandemia, todos filmaram dentro das suas casas, a partir de um manifesto de criação artística que a gente desenvolveu exclusivamente para essa situação. E nos possibilitou também filmar com esse pessoal que está fora aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas e como é que vocês fizeram essa gravação com o pessoal de todo o Brasil? Como é que foi feito isso? Foi proposto um mutirão criativo já em início de abril, porque nós já tínhamos, assim, nós temos ainda episódios já gravados que estão na ilha de edição se preparando para entrar no canal. Ah, legal. Mas quando iniciou a situação de quarentena, a gente sentiu uma urgência de criar com isso que a gente está vivendo, porque principalmente ali nos primeiros meses era tudo muito agudo dentro dessa situação do vírus e a nossa cabeça girava em torno quase que exclusivamente disso, né? Ainda estamos nessa situação. Mais agravada agora aqui no Rio Grande do Sul, mas ali em março e abril a gente não estava conseguindo, nós estávamos pensando duas coisas. Primeiro, que a gente não sabia se ia poder voltar para a situação do set de filmagem como a gente conhece ainda em 2020. E segundo, a questão da narrativa mesmo, da narrativa do momento histórico, que a gente sentiu uma urgência também de registrar, porque nós temos essa questão da memória no Brasil e eu particularmente considero a memória histórica um objeto muito importante para a arte. Então nós fizemos esse manifesto criativo com algumas regras de criação, por exemplo, não poder sair de casa, fazer tudo, todo o episódio com o que se tem dentro de casa. E convidamos artistas, em geral atores, porque nós temos vários atores em situação de isolamento, onde tem casas com 2, 3 atores que moram juntos. E convidamos também outros profissionais. No caso, nós tivemos a participação do Johnny Leftex, que é diretor de arte, maquiador, figurinista, trabalha com efeitos visuais. E botamos a câmera na mão do ator, né? Usamos câmeras de celular, o equipamento que eles tinham em casa e colocamos a câmera na mão do ator. Essa técnica de filmagem em primeira pessoa, como é que é o nome? É back footage é o nome, né? Do found footage também, né? Mas nem todos os episódios foram feitos dentro dessa... nem todo episódio foi feito dentro dessa estética, né? Do found footage. Tiveram algumas partes do episódio bastante inspiradas nesses filmes e que usaram isso, mas também tivemos outras, dependendo, né, da capacitação do ator, a gente ia adequando o segmento dele do episódio para as condições que eles tinham. Então, tinham atores que tinham conhecimento de fotografia, que tinham um equipamento melhor disponível em casa, então nós fomos adequando, né, tentando extrair o que de melhor cada um poderia oferecer. Quantas pessoas tem nessa equipe da Scary Stories? Sabe mais ou menos dizer pra gente? A equipe Scary Stories conta com 4 pessoas, que agora nós temos a nossa assessora de imprensa, Liane Strapon. Temos a Sharon Neves, que é responsável pelas redes sociais e também é especialista no storytelling. E eu e a Pamela Halber, que cuidamos da parte da produção audiovisual. E os atores espalhados pelo Brasil, então? E temos várias pessoas que colaboram, né? Cada episódio é feito com uma equipe diferente. Nós tivemos a participação da Yasmin Borges, que é a nossa chefe de produção para os episódios feitos em set. Agora, nesse momento, nós estamos com esse tipo de produção cancelada até o final dessa situação de pandemia, né? Mas a cada episódio se monta uma equipe. Em geral, a gente trabalha com equipes reduzidas. Perfeito. E a equipe do Scary Stories, né, que a gente chama a família Scary Stories, somos eu, a Pamela, a Sharon e a Liane, que somos as pessoas que coordenam
todo o perfil da série. Orçamento baixíssimo, número de pessoas reduzido e ainda a produção fica... Bom, eu não vou dar spoiler das produções, a galera tem que ir depois acompanhar, assistir os episódios lá no Instagram da Scary Story. A gente já vai chegar lá. Tem mais umas perguntas aqui pra te fazer, Paula. Dúvida, que enquanto foi falando, me surgiu essa dúvida. Os stories são de 15 segundos, né? Os episódios, eles têm 15 segundos ou o tempo de duração é maior? Não, o tempo de duração é bem maior. O primeiro episódio, que é o Astênico, ele é o mais curtinho, então a gente brinca que conforme a gente tá lançando, os episódios vão ficando maiores. Uhum. Agora, no episódio 4, que é o Quarentena, nós tivemos que abrir 2 destaques de stories exclusivamente para esse episódio, porque ele tá se aproximando ali dos 20 minutos. Nossa, então, bastante tempo. Então, cada episódio tem o seu tempo de duração. No caso do Quarentena, é um episódio especial, né? Que foi todo realizado dentro dessa condição de isolamento social. Uhum. E como nós tivemos muitos atores participando, o episódio é dividido em várias partes. Cada parte se passa na casa, num núcleo diferente. E o que conecta eles é a situação de isolamento social. Então esse episódio acabou ficando um pouquinho mais longo do que os outros em função de dar espaço também para todo mundo que quis colaborar com a nossa iniciativa e produzir o material junto com a gente. Bacana. Mas em geral os episódios têm entre 6 e 10 minutos. E é uma produção independente ou tem patrocinadores, fundo de incentivo à cultura, alguma coisa ligada a vocês? É uma produção que iniciou completamente independente a partir também da iniciativa privada do nosso curso de horror, que já visava parte do investimento dos alunos para a produção de material audiovisual. E agora nós ganhamos o edital do FAC Digital para a realização de um episódio do Scary Stories que ainda vai ser lançado esse ano. O único spoiler que eu posso dar a respeito dele é que vai ser produzido também em situação de isolamento social. Único spoiler, não tem mais um aí pra gente, não. Não, infelizmente não posso dar mais spoiler do que isso. Vamos deixar a curiosidade aí pra galera que tá acompanhando a entrevista. Muito bem. A Scary Stories RS vai ser só a Scary Stories ou você já tem outras ideias, outros projetos para esse mesmo formato de exibição? Então, o Scary Stories, a gente trabalha bastante com o gênero de horror, então o Scary Stories, até por ser muito inspirado no Além da Imaginação e nessas séries de horror antológica lá dos anos 60, 70, a gente acredita que tem muito material a ser explorado ainda dentro do Scary Stories, então provavelmente vai ter uma segunda e uma terceira temporada. Netflix? No momento... Netflix te cuida aí. Nós temos outros, eu e a Pamela temos outros projetos em desenvolvimento para outros formatos, mas dentro do Instagram a nossa casa é o Scary Stories. Legal. Agora, dentro do Scary Stories, nós temos 2 séries no IGTV que são de lives. Nós temos o Scary Drama, com leituras dramáticas de textos e contos de horror, e a Hora do Horror, que são lives comigo, falando a respeito de filmes de horror e temas do gênero. Então, a gente fala de serial killer, de extraterrestre, assombração e vários outros temas que estão presentes nos nossos episódios. Bacana, tem um canal no YouTube que eu gosto de acompanhar, assisto bastante, que é o Covil do Jack. Ele tem essa abordagem mais terror, mais mórbido, Idade Média. É um assunto bem interessante, são temas bem legais assim de se acompanhar, mas por curiosidade histórica, né? E o terror, o horror, de um modo geral, a gente vê que tem muita aceitação, né, pelo grande público jovem, vamos dizer assim. Principalmente nas plataformas de streaming, né? Vamos falar aí de Netflix, de Prime Video, muita série, muito documentário, muito filme de terror, de horror saindo nessas plataformas. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, Paula, vocês têm a intenção, a projeção de colocar isso em alguma dessas plataformas de streaming?
Por enquanto não. Como eu comentei anteriormente, nós temos outros projetos de série de horror em desenvolvimento para esse tipo de plataforma. O Scary Stories ele foi completamente projetado para ser uma série do Instagram. Então, nós temos, claro que se surgir a oportunidade é uma coisa que a gente vai estar aberta. Perfeito. Mas a princípio o Scary Stories, ele, inclusive a filmagem, todos os aspectos técnicos dele são pensados para o formato de stories. Então vai ser essa imagem em formato de retrato, tem toda uma questão também de ferramenta técnica pensada para esse lugar do Insta, né? É bem diferente. Mas a gente... É bem diferente, né, Paula? Porque todo mundo produz conteúdo widescreen, né? 16:9, se eu não me engano, né? O tamanho da tela. Aí vocês veem, assim, no meio de uma quarentena, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser diferente, nós vamos inventar, nós vamos criar uma série para stories. Então nós vamos mudar todas as normas técnicas aí de filmagem, nós vamos criar tudo novo. Muito legal isso. Isso, a gente teve que adaptar completamente o nosso fazer audiovisual, até a forma como a gente pensa e constrói os roteiros para dentro dessa questão dos stories, né? Porque é muito rápido. O storytelling, ele muda completamente, né? Nesse formato de vídeo, ele muda todo. Muda porque é uma coisa que as pessoas vão levar pra cama, é uma coisa que as pessoas vão ver pertinho, exato, né? Não é aquilo que tá na tela grande, longe, tu tá vendo na mão, então... tem um outro tipo de intimidade, tem um outro tipo de qualidade de susto. Experiência completamente diferente, né? Completamente diferente, é um tipo de imersão também diferente. E por estar passando junto de outros stories que contam a vida das pessoas, né? A gente ganha esse aspecto de imersão que o público acaba ficando até mais íntimo daquilo, né? Por estar vendo numa proximidade física maior. Com certeza. E, Paula, diz aí, onde que a galera pode assistir, pode acompanhar o trabalho de vocês? Quais são os canais de contato e as plataformas? Então, o Scary Stories é de acesso 100% gratuito e a gente tá apenas no Instagram. Então é só entrar no Insta e colocar ali @ScaryStoriesRS. O RS é bem importante, é aqui do Rio Grande do Sul. Muito importante. Então é o instagram.com/ScaryStoriesRS e ali tá todo o nosso material à disposição do público, pode assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser, do jeito que quiser. Pode ver até no computador, para quem tem o Insta no computador também. Legal. Paula, por hoje é isso, mas eu tenho certeza que a gente vai conversar muito ainda, vai ter muito conteúdo pra botar no ar, e principalmente quando vierem os novos episódios, a gente vai estar ligado aqui, vai colocar à disposição aí pra galera no site da Webputs, vamos bater mais papos ao vivo aqui na programação, e por hora eu te agradeço de coração aí pelo teu tempo e por trazer essa novidade aqui pro Rio Grande do Sul, pro cinema, pro teatro, enfim, né, pra toda a cultura gaúcha. Isso é um marco muito legal. Paula, brigadão pelo trabalho de vocês, aí também pelo teu tempo, bate-papo aqui na WP. Eu que agradeço pelo espaço, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, Paula, grande abraço, que maravilha. Paula Martins, produtora e diretora da Scary Stories RS, batendo papo ao vivo aqui no Bate-Papo WP dessa segunda-feira. Eu sou o Picles WP e agradeço de coração a companhia de vocês, né, durante esse bate-papo, e convido a continuarem ligados na programação 24 horas da Webputs, webputs.com.br, e também seguir a gente aí, né, nos canais virtuais, nas redes sociais, Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, e lá no YouTube, Webputs TV, que no YouTube, entre hoje, segunda, e amanhã, terça, eu vou estar liberando essa entrevista em vídeo, que foi transmitida também ao vivo no Facebook da Webputs, facebook.com/Rádio Webputs. E em áudio, pra ti que é dos podcasts e tudo mais, né? É só procurar Rádio Webputs no teu agregador de podcasts de preferência, tu vai encontrar todos os programas ao vivo e entrevistas exclusivas que a WP produz, beleza? Inclusive essa aqui. Fiquem ligados, sigam a gente Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker,
lazer, enfim, o da tua preferência. E também à disposição aí no webputs.com.br 24 horas. Fechado? Gente, brigadão pela companhia. Agora eu deixo vocês com a programação do Mistura Fina. Tarde, olha só, tá vendo a brancura aqui atrás de mim no estúdio? Pois é, o pessoal que tá na live tá vendo, né? Pois é, um dia terrivelmente molhado, serração fechadíssima na Serra Gaúcha, temperatura aí tá amena, tá agradável, mas ela tá bastante oscilando entre os 12 e os 15 graus. Então, aqui no estúdio tá essa brancura, esse clarão aqui atrás de mim. Mas agora eu deixo a programação do Mistura Fina pra acompanhar e secar a tarde de vocês. E mais uma vez, valeu pela companhia, gente. Até mais, grande abraço. Webputs.com.br, entre as 7 web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul.